E se uma experiência de quase morte pudesse abalar as suas crenças? Conheça Alexander Green, um cético de 42 anos que passou por um acidente de carro quase fatal. Flutuando entre a vida e a morte, ele teve um encontro surpreendente com a enigmática Baba Vanga, que lhe fez um aviso inquietante sobre 2025, prometendo revirar suas convicções e transformar sua compreensão do destino para sempre. E se um breve instante entre a vida e a morte contivesse a chave para entender um futuro catastrófico? Que mensagem urgente e perturbadora essa mística lendária transmitiu sobre 2025? Como o encontro de Alexander com Baba Vanga mudará sua percepção da realidade? E a sua também? Se você está curioso para saber a verdade, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais insights surpreendentes. Lembro-me nitidamente daquele dia, correndo, distraído, minha mente pulando entre preocupações triviais e listas intermináveis de tarefas. O motor rugia sob mim, mas meus pensamentos estavam longe da estrada. Era apenas mais uma terça-feira, ou assim pensei. Então, tudo mudou em um instante. O mundo do lado de fora da minha janela ficou embaçado, enquanto me aproximava do cruzamento. Um momento eu estava no carro, no seguinte, um estrondo ensurdecedor ecoou, destruindo tudo que eu conhecia. O impacto foi chocante, uma conclusão violenta parasse na minha rotina. O tempo parecia congelar, suspenso em uma calma surreal. Eu podia sentir os gritos do metal se retorcendo e os estilhaços de vidro cortando o ar, mas, de algum modo, me sentia à parte de tudo isso. Era como se eu tivesse saído de mim mesmo, leve, flutuando acima do caos como um espectador em um sonho perturbador. Aterrorizante, mas estranhamente libertador. Senti meu espírito se desprendendo do corpo, pairando sobre o acidente enquanto minha forma física jazia sem vida entre o metal retorcido. Eu assistia incrédulo enquanto os paramédicos corriam para a cena, seus rostos um turbilhão de urgência. Eles lutavam contra o tempo com precisão treinada, mas suas mãos habilidosas pareciam tão distantes como se eu os observasse através de uma névoa espessa. O medo e o pânico que dominariam a maioria desapareceram como fumaça ao vento. Em vez disso, fui envolvido por uma calma estranha, como um abraço quente. Naquele instante, a vida me mostrou a fragilidade da existência. Percebi que tudo o que eu acreditava seguro, cada pequeno momento, cada preocupação banal, estava pendurado por um fio. A essência da vida pulsava ao meu redor, e eu entendi sua preciosidade de uma maneira que nunca havia feito antes. Foi uma revelação profunda, uma que ecoaria na minha mente muito tempo depois que esse momento passasse. Mas no meio do caos, algo extraordinário se desenrolava. Eu sentia a atração de algo maior que eu mesmo, uma força invisível me conduzindo ao desconhecido. Perguntas inundaram minha mente como uma enchente. O que há além? Este era o fim ou apenas uma transição para algo muito mais profundo? Uma luz brilhante dançava na periferia da minha consciência, me chamando, prometendo respostas que eu jamais imaginara. Você já passou por um momento em que o tempo parou? Onde o mundo se apagou ao seu redor, deixando apenas um eco do seu verdadeiro eu, suspenso entre a vida e a eternidade? Eu estava prestes a descobrir as respostas para essas perguntas, mas não podia imaginar a revelação que me aguardava. O encontro com Baba Vanga estava logo além daquele horizonte, e o que eu estava prestes a aprender mudaria tudo, compelindo-me a retornar à vida que conhecia com uma nova sensação de propósito e urgência. Enquanto flutuava acima do meu próprio corpo, uma profunda serenidade me envolveu. Eu mal conseguia compreender o caos que se desenrolava abaixo de mim. Os paramédicos corriam em um esforço frenético para me reviver, suas vozes abafadas como ecos em um sonho distante. No entanto, naquele estado suspenso, não sentia pânico nem desejo de voltar. A pressão fria da realidade, minha dor, meu medo,
começou a desaparecer, substituída por uma avassaladora sensação de liberdade. Eu estava leve, flutuando em direção a uma luz brilhante que me chamava, como um amigo de longa data. Havia um calor indescritível emanando dela, uma promessa de paz, amor e uma compreensão que parecia ao mesmo tempo abrangente e profundamente íntima. Naquele momento percebi claramente a diferença entre essa experiência extraordinária e a vida que conhecia, como se a luz iluminasse não apenas o espaço ao meu redor, mas a própria essência da minha alma. O que me aguardava naquela luz radiante? O pensamento cruzou minha mente como um sussurro levado pelos suaves ventos da eternidade, me incentivando a seguir em frente, mesmo sem saber o que estava por vir. Eu senti uma atração, uma força magnética me chamando a me aproximar, a me entregar completamente a esse reino incompreensível que parecia estar ao meu alcance. O mundo abaixo de mim se tornava cada vez mais distante, como uma memória que se apaga. Eu via os rostos dos meus entes queridos nublados pelo medo, seus gritos se tornando mais fracos a cada segundo. Em contraste, estava envolto em uma profunda tranquilidade, uma fuga serena da luta e do tumulto que antes definiram minha existência. Aqui, pairando entre a vida e a morte, prestes a descobrir verdades que desafiariam todas as minhas crenças, desnudando as bases do meu entendimento. Diante da morte, descobri uma paz que nunca soube que existia. Era como se esse momento de transição me permitisse descartar as camadas dos meus medos e arrependimentos, deixando apenas a pureza para trás. A compreensão que me envolvia não era assustadora, na verdade, era libertadora. Pensamentos que antes pesavam em meu coração foram substituídos por clareza, enquanto percebia a vasta tapeçaria da existência tecida com amor, conexão e significados muito além do que imaginava. A cada pulso da luz, senti meu espírito se expandir, me convidando a abraçar os níveis mais profundos da realidade que haviam escapado da minha compreensão na vida. Foi um despertar, uma oportunidade de testemunhar não apenas minha própria existência, mas a essência compartilhada de todos os seres. Eu sabia, instintivamente, que estava à beira de algo monumental, algo que não apenas mudaria minha compreensão da vida, mas também me prepararia para um retorno para transmitir a urgência das mensagens que me aguardavam. Na confusão, encontrei um oásis de calma, um lugar além da compreensão. Era como se a realidade tivesse se dobrado sobre si mesma, deixando um vasto espaço etéreo que vibrava com uma energia silenciosa. Cores dançavam à periferia da minha visão, vívidas e surreais, mas tudo o que conseguia sentir era a profunda tranquilidade que me envolvia. E então eu a vi, a figura enigmática no centro desse reino, Baba Vanga. Sua presença era marcante, me irradiando uma aura de poder e sabedoria que imediatamente me deixou fascinado. Enquanto me aproximei, atraído como uma mariposa pela luz, notei seus olhos cegos. No entanto, pareciam penetrar diretamente em mim. Era uma sensação desconcertante, como se ela pudesse enxergar minha alma, compreendendo cada medo e dúvida que residiam dentro de mim. Senti-me compelido a me aproximar dela. Uma compreensão profunda surgiu dentro de mim, sussurrando que eu deveria ouvir sua mensagem. O tempo parecia uma ilusão, esticado e distorcido enquanto eu estava diante dessa figura lendária. O ar ao seu redor cracleava com antecipação, e eu podia sentir a importância daquele momento. Cada instinto gritava que este era um momento crucial, não apenas para mim, mas para o mundo. Eu não sabia que ela possuía as chaves para um futuro que ainda não compreendia. Um futuro carregado de advertências e revelações que ecoariam além da minha própria jornada. Conforme estendi a mão, uma onda de energia me envolveu, uma mistura de apreensão e reverência. Eu estava pronto para receber quaisquer verdades que ela tivesse a compartilhar. Você está aqui por um motivo. Sua voz ecoou suavemente, com um timbre que soava ao mesmo tempo confortante e sombrio. Senti as vibrações de suas palavras em meu ser,
me compelindo a ouvir atentamente. Foi nesse instante que percebi que estava prestes a viver um momento que mudaria para sempre minha compreensão da vida. Respirei fundo, sentindo o peso da tarefa que me aguardava. Que mensagem Baba Vanga poderia trazer que mudaria tudo? À medida que o silêncio se estendia, a expectativa tornava o ar quase palpável, me puxando para mais fundo em sua essência. Eu sabia que estava prestes a descobrir verdades poderosas que não apenas desafiariam minhas convicções, mas também acenderiam um chamado urgente à ação, profundamente enraizado na história da humanidade. Com o coração acelerado, preparei-me para a jornada à frente, pronto para absorver as revelações que logo viriam, ciente de que não eram apenas para mim, mas para todos nós. A tapeçaria da realidade estava prestes a ser tecida com fios de profecia, e eu estava pronto para acolher a sabedoria que estava além da compreensão. No momento em que Baba Vanga falou, sua voz soou como um trovão, ecoando nas profundezas do meu ser. Mudanças estão chegando em 2025, ela alertou, cada palavra cortando o nevoeiro da minha mente. Fui imediatamente invadido por imagens vívidas e aterrorizantes. Cidades alagadas, incêndios devastadores e paisagens transformadas em deserto. Vi pessoas correndo, o pânico estampado em seus rostos, enquanto as bases da sociedade começavam a se desfazer. Era avassalador, um caleidoscópio de destruição se desenrolando diante de mim, e a cada previsão sentia um nó se apertando em meu coração. O caos da humanidade, guerras provocadas pela desesperança, escassez de recursos, ecossistemas em colapso, invadia minha mente despertando um profundo medo e urgência. Aqui estava uma imagem de um mundo em crise, um mundo que nunca quis ver. O que acontecerá conosco? Pensei, enquanto o peso de suas palavras pressionava minha alma, ameaçando me esmagar sob a enormidade de suas implicações. Tal verdade, quando revelada, exige ação, ela continuou. Seu olhar firme, como se penetrasse em minha essência. Suas palavras pairavam no ar, e eu sentia que elas se infiltravam em minha consciência. Um chamado à mobilização, uma convocação para me preparar para o que estava por vir. Era impossível ignorar a realidade que ela expôs. Era uma verdade poderosa demais para ser desprezada. Eu lutava para entender como, sendo apenas uma pessoa em um vasto mundo, poderia fazer a diferença diante de previsões tão sombrias. Cada imagem que ela evocava acendia uma chama dentro de mim. Uma necessidade urgente de despertar os outros para os perigos que se aproximavam. Isso não era apenas um aviso para mim. Era um chamado coletivo que ressoava através do tempo. À medida que a gravidade de sua profecia se instalava, senti minha própria capacidade de agir também sendo despertada, junto ao meu medo. Se esses eventos se concretizassem, eu não poderia ficar parado. A urgência me consumia. Eu sabia que precisava tocar o alarme, mobilizar aqueles ao meu redor, trazer consciência à interconexão que todos compartilhamos. Mas como? Como garantir que sua mensagem não caísse em ouvidos surdos? A clareza de propósito me inundou, transformando meu medo em missão. As imagens de um futuro fracturado começaram a se rearranjar em uma visão de esperança. Uma visão em que a conscientização poderia levar à ação e onde as conexões poderiam acender uma mudança coletiva. No entanto, a pergunta ressoava de volta para mim, pairando como um espectro. Como será o mundo de 2025 com base em suas previsões? Eu podia sentir a incerteza espreitando nas sombras, desafiando-me a confrontá-la, alimentando minha determinação de me preparar para um futuro que não precisa ser sombrio, se apenas escutássemos os avisos a tempo. Enquanto imaginava o rosto solene de Vanga, a força de sua profecia permanecia gravada em mim, um lembrete de que o tempo estava passando e que todos éramos parte dessa frágil tapeçaria que chamamos de humanidade. Quando finalmente acordei, senti como se tivesse voltado à realidade, mas de uma forma que nunca mais seria o mesmo. A urgência da mensagem de Baba Vanga grudava em mim como uma pesada capa, envolvendo meus pensamentos e se recusando a soltar.
Cada detalhe daquele momento estava presente na minha mente. Sua voz alertando sobre mudanças iminentes, o peso sombrio de suas previsões. Questionei tudo. Minhas crenças, meu propósito. O que tudo isso significava no grande esquema das coisas? Aquelas advertências se tornaram uma missão pessoal, me impulsionando a refletir sobre a interconexão da humanidade. Não conseguia mais me ver como um ser solitário vagando pela vida. Em vez disso, me sentia como um fio vital em um tecido maior, entrelaçado com outros. O medo do que poderia vir a seguir era palpável e me esmagava, mas, ao mesmo tempo, eu ansiava por união e esperança. Era um choque quase visceral entre o receio do que ouvira e o desejo profundo de inspirar aqueles ao meu redor. Aquilo que antes parecia apenas uma sensação de urgência se transformou em um grito de guerra dentro da minha alma. Comecei a buscar conversas, mergulhando em conhecimentos que pudessem esclarecer essas profecias sombrias, enquanto também pensava em como promover mudanças nas minhas interações diárias. E você? Como reagiria se fosse confrontado com uma profecia ameaçadora? Você recuaria com medo ou avançaria com a determinação de fazer a diferença? Para mim, essa questão aguçou minha determinação. A mensagem de Baba Vanga me levou a entender que a consciência pode transformar medo em ação. Em vez de me paralisar diante de previsões sombrias, comecei a enfrentá-las, montando planos não apenas para meu futuro, mas para o bem coletivo. A cada dia, uma pequena chama de responsabilidade se acendia dentro de mim, lembrando-me que eu poderia alimentar esse fogo, elevando a consciência, espalhando histórias e me conectando com aqueles que compartilhavam minhas preocupações. Contudo, mesmo ao abraçar essa ideia de transformação, eu lutava com a incerteza. Que mudanças eu deveria fazer na minha vida após tais revelações? A pergunta pairava no ar, provocando meus pensamentos. A resposta sempre fora de alcance. Isso abriu um leque de possibilidades. Quais seriam os caminhos diante de mim que não só honrariam a mensagem recebida, mas também alinhar minhas ações a uma visão maior para a humanidade? Percebi que tinha uma escolha: sucumbir ao medo ou cultivar a esperança. Cada decisão que enfrentava poderia se tornar um bloco de construção para o futuro. Essa pergunta se transformou em um chamado para a ação. Como eu poderia inspirar outros a se prepararem para essas mudanças juntos, em vez de separados? Isso se tornou meu foco. Uma visão fundamentada na elevação coletiva, nutrindo compreensão e compaixão como nossas luzes guias. Enquanto percorria essa jornada, não consegui me livrar da sensação de que aquele momento de quase morte me havia dado um presente valioso, uma perspectiva profunda da existência que poucos têm. Cabe a mim e a todos nós decidir como usá-lo. Minhas reflexões me deixaram ao mesmo tempo vulnerável e empoderado, projetando sombras e luz nos cantos da minha mente. Era um diálogo contínuo com o universo, uma conversa entrelaçada pelas palavras proféticas e a esperança que permeia nossa essência compartilhada. Que mudanças você fará na sua vida para se alinhar a um futuro mais esperançoso? Pare e reflita sobre isso por um momento. Nas sombras da incerteza, há uma tela onde podemos pintar nossas respostas ao mundo ao nosso redor. Essa experiência de quase morte e o aviso ominoso de Baba Vanga servem como um chamado à ação. Um lembrete de que nossas vidas podem ser moldadas por nossas escolhas e pelas intenções que definimos. É fácil deixar o medo ditar nossas respostas, mas esse não é o legado que precisamos deixar. Lembre-se, toda mensagem profética pode nos inspirar a crescer, não a ter medo. É fundamental encarar o futuro com otimismo e coragem. Quando nos deparamos com previsões assustadoras, temos o poder de mudar nossa perspectiva. Devemos vê-las não como presságios, mas como oportunidades de transformação. Imagine uma comunidade unida, fortalecida por uma consciência coletiva do que está por vir. Cada pessoa comprometida em gerar um efeito dominó de positividade. Sua perspectiva pode realmente moldar o futuro. Cada ação positiva conta.
não importa o quão pequena. Seja estendendo a bondade a um desconhecido, dedicando um momento para meditar ou compartilhando suas ideias com os outros, cada escolha que fazemos tem o potencial de inspirar e elevar aqueles ao nosso redor. É como jogar pedras em um lago. As ondas se espalham muito além do que podemos ver. Se essa mensagem tocou você, deixa seu like e se inscreve no canal para embarcar nessa jornada de entendimento e crescimento juntos. Seu engajamento é fundamental para criar uma comunidade onde a transformação pessoal e o diálogo acolhedor prosperam. Obrigado por fazer parte dessa conversa. Até a próxima, mantenha-se inspirado e continue questionando. Lembre-se, o futuro não é algo que apenas esperamos. É algo que construímos juntos.